Revista Heróis da TV, número 107, da editora Abril. Nessa revista a gente fica sabendo mais sobre o personagem Star Fox, o Homem-Planta. Essa revista ela tem 68 páginas, ela tem 3 histórias, com os Vingadores, Doutor Estranho e também o Thor. Ela foi publicada originalmente, a sua primeira edição, em julho de 79, foi até outubro de 88, com 112 edições. Essa foi publicada em maio de 1988. Na primeira história tem o título Os Vingadores e com vocês, Star Fox. Os argumentos é de Roger Stern. É publicada em 83. Ela gira em torno, após um confronto ali com o exército do Homem-Planta, os Vingadores estão cuidando ali do Gavião Arqueiro, que ficou machucado devido à batalha ali. Logo em seguida é mostrada uma situação que é questionado sobre a personalidade, a outra personalidade do Thor, que já não faz mais parte ali. Ele fala que é uma longa história e que não existe mais essa outra personalidade, que é o Dr. Blake, né, no caso aqui. É, Pula aqui para uma situação com a Vespa, que ela não está bem com a saída do Homem de Ferro e ela tendo que liderar a equipe. É citado aqui também que outros membros dos Vingadores estão em outras situações que não podem fazer parte do grupo nessa época. E eles questionam sobre o Eros, que é o irmão de Thanos, que o pai dele chama Mentor. O Eros, ele tem os seus poderes originários da descendência com os Eternos. E ele tem a origem dos seus poderes é essa. Ele tem poder de voo forte, ele tem poder de controlar as emoções das pessoas, e telepatia e várias outras situações. Ele tem vários conhecimentos em línguas alienígenas. E eles põem em pauta aqui em uma reunião se o Eros pode fazer parte aqui dos Vingadores. Eles acabam aceitando ele como membro. A Vespa fala que vai passar essa situação para o governo e o governo só faz uma exigência, que é alterar esse nome de Eros. E a Vespa sugere o Star Fox, pelo símbolo no seu peito parecer com uma raposa e ele ser um homem das estrelas. Ele fica meio assim, mas acaba concordando e já são mandados para a primeira missão, que vai ele, Thor e a Capitã Marvel, que é auxiliar a Marinha ali na captura do Homem-Planta, que está em um submarino. Ele manda ter umas plantas aquáticas ali, logo quando eles chegam no navio da Marinha, confrontar os membros ali dos Vingadores. Tem toda essa situação de conflito. Pula aqui para uma situação com a Vespa, descontente com aquela situação com o Homem de Ferro, indo até a casa dele e acaba deparando com ele bêbado. É aquela fase que ele está alcoólatra, ele é um alcoólatra e desiste ali de ser o Homem de Ferro, passando o bastão para outro, acredito que aqui é pro Rhodes, né? Mas aqui não é falado, não é mostrado quem está dentro da armadura. O capitão questiona isso, mas o Tony Stark não dá as respostas ali que ele pede e expulsa, o Tony Stark expulsa eles ali do local sem dar satisfações e completamente bêbado na situação. E voltando aqui para o conflito entre os Vingadores ali e o Homem-Planta, ele, quando está quase sendo derrotado ali, o submarino é invadido, ele acaba fugindo em uma cápsula. E tem um personagem ali que faz parte ali que é um parceiro dele, deixa uma gravação dizendo se ele teve que usar aquela cápsula para fugir, ele fez errado, porque aquela cápsula vai para o espaço e ali vai ficar preso. Ninguém vai conseguir resgatá-lo ali nessa situação. E porque ele vai ficar sem ar, sem alimento. Mas a Capitã Marvel acaba indo atrás e entrando dentro dessa cápsula e resgatando o Homem-Planta. O Thor apanha ele, consegue catá-lo e diz que não é do hábito dos Vingadores deixar que seus inimigos morram e tal. Terminando aqui com o Star Fox falando que está gostando dessa situação ali com os Vingadores. Pula aqui pro lado da
situação com a Mulher Hulk e a Vespa, que a Mulher Hulk é abordada ali pela Vespa perguntando do Gavião. E a Mulher Hulk acaba dizendo que levou ele para o apartamento dele, ele estava dando muito trabalho. E ela também fala de uma vontade de ter um apartamento também. E a Vespa acaba se prontificando ali para ajudá-la a procurar. E é o que elas vão fazer na sequência aqui da história. E nessa trajetória aí elas acabam esbarrando com um campo de força que elas não conseguem identificar. A Mulher Hulk fica impaciente ali tentando averiguar ali do que se trata, mas a história termina aqui e tem um texto. Descubra que mistério é esse em Homem-Aranha 62. Então, para saber do que se trata essa situação, só na revista do Homem-Aranha número 62. Na próxima história, do Doutor Estranho, o Mestre da Magia. O Prenúncio do Mal. É o título, Prenúncio do Mal. Rogers tem os argumentos e Dan Green os desenhos. Aqui é o seguinte, é um feiticeiro chamado Gengis, que tem muito conhecimento, muita experiência nessa área, e na sua forma astral, o Doutor Estranho vai até ele, do outro lado do mundo ali no caso, do planeta, e ele aborda o Gênesis, cumprimenta, dialoga ali com ele e questiona ele sobre uma situação, se é ele que está mandando discípulos para ele. Acho que consequência das histórias anteriores ali também, continuação. E o Gênesis acaba dizendo que sim, e ele pede para que não faça mais isso porque ele não está precisando de discípulos. E aí, finalizado esse diálogo, ele volta para o seu corpo lá na sua casa. E ali já tem uma situação com uma moça chamada Zardos, Giannini Zardos. Ela conta a sua história aqui, eles acabam narrando novamente que ele ajudou ela e a mãe dela, que estão muito gratas. Ele expulsou criaturas que tinham problemas com elas ali, umas situações com esses seres do mal aí. E essa situação já está resolvida e ele acaba se despedindo delas depois dessa situação dele ajudar a resolver esse problema. Aqui a outra personagem que é mostrada aqui é a Sarah Wolf, é uma secretária aqui do Doutor Estranho nesses momentos aqui desse período das histórias. Na próxima parte aqui, o Doutor Estranho lembra e tem um pensamento voltado aqui para Clea, que é uma ex-discípula, o interesse amoroso dele aqui no caso. Que ele narra e também é mostrado aqui que ela foi liderar uma rebelião contra a irmã dela, a Umar. Elas são parentes do Dormammu, acho que são irmãs dele. E ela está liderando essa situação com o povo lá da dimensão delas e mostra a irmã dela, Umar, aqui no trono, assumindo o trono, depois de uma situação que deve ter sido narrada anteriormente aqui. Ela pressente uma coisa ruim, essa Umar, e consulta aqui uma chama mágica, aqui, mística, aqui, que tem respostas. E essa chama responde com enigmas, dizendo da seguinte forma: sua própria carne e sangue se erguerão contra você. Ela se irrita por a chama não ser clara, mas depois que ela dispensa as chamas, ela acaba analisando ali a chama e entendendo do que se trata da sua irmã, e vai se voltar contra ela. Aqui é mostrada uma situação do Wong e o Doutor Estranho treinando, a Sarah acompanhando esse treino. Depois ela aborda o Doutor Estranho. Ela recebe uma correspondência que se refere a um amigo dela que acabou morrendo, que é o Doug Royce, uma coisa assim. Que ela recebe uma correspondência de um advogado que está tratando dos bens dele. Ela acha muito estranho isso e o Doutor Estranho acaba se prontificando a ajudá-la a ir nesse local aí para saber do que se trata. Ele só tinha um compromisso com a Morgana e ele acaba aqui mostrando que ele cancelou. A Morgana é uma escritora de ficção
voltado para o ocultismo, bem conceituada em, na, na venda de livros, nesse sentido aí. Ela acaba entendendo e o Doutor Estranho vai ajudar a Sarah nessa situação. Chegando lá, eles encontram esse advogado e o Doutor Estranho logo identifica que tem algo estranho com ele, tem um confronto entre eles ali e é mostrado depois que ele é um vampiro. Ele acaba se revelando como vampiro e também um detetive, que ele pede ajuda para o Doutor Estranho e para Sarah, porque ele está investigando a morte do Doug, pois ele era amigo dele. E terminando aqui, tem uma situação bem interessante que é que ele acha que o Drácula, príncipe da noite, vai ressuscitar no caso. E termina essa história com essa interrogação sobre o Drácula, que deve se mostrar na continuação dessa história. Finalizando aqui por enquanto. A próxima história tem o título de Se Eu Morrer Antes de Acordar. Tem uma situação de um monstro aqui, um dragão. Aqui nessa história o argumento e a arte é do Walter Simmons. Ela é de 84 já essa história. Esse dragão chamado Fafnir, acho que é assim que fala. Ele atacando a cidade, atrás do Thor, ele chamando pelo Thor. Aqui mostra até uma outra personagem que chama Lorelai. Ela é irmã do Encantor. Ela tem o poder de sedução, umas coisas assim. E ela tá assistindo as transmissões que se fala da invasão desse dragão atrás do Thor. E o Thor, ele foi convocado aqui, chamado por um personagem chamado Elif, que o convoca para eles terem uma batalha. Ele é um guerreiro já velho e tem a ideia de morrer com dignidade em batalha com um deus. Eles têm uns diálogos ali, o Thor acaba entendendo, criticando ele por chamá-lo por uma coisa tão inconveniente ali na hora, mas ele acaba entendendo a situação do guerreiro ali e criando simpatia com ele, no caso. E acaba até convocando ele depois dessa, já que ele quer morrer com dignidade, ele convoca ele para uma missão, para enfrentar esse dragão aí. E aí ele chama o cavalo alado aí das Valquírias, no caso, um corcel da Valquíria, no caso. E também chama a Biga, puxada ali pelas cabras. E eles vão nessa missão aí. Ele convoca esse guerreiro, ele fica relutante, mas acaba aceitando. O Thor ali no seu conhecimento, nesse direcionamento que ele tem ali para que o desejo desse guerreiro seja consumado ali, que ele morra com dignidade, numa batalha real ali. E aí partem os dois para enfrentar ali aquele dragão que ameaça a cidade atrás do Thor. E aí começa essa batalha. E no decorrer dela tem a transmissão pela TV, o repórter ali correndo risco. E depois do decorrer da batalha, o personagem ali, guerreiro, ele vai e consegue achar uma situação ali para conseguir ferir aquele dragão. Ele vai e consuma. Pula ali em um lugar estratégico com sua lança. Acaba afetando o dragão, mas aí o Thor visualiza essa situação e vai e finaliza. O Thor acaba encontrando ele caído, já morto, né? E tem toda a consequência ali do que o Thor queria e ajudar a morrer esse guerreiro da forma digna, em batalha, e ainda dando uma sequência para vencer aquela situação, né? E aí termina aqui o Thor fazendo uma cerimônia ali para
homenagear aquele guerreiro, finalizando ali a história com os soldados. Tem essa finalização depois do Thor, ele é mostrado no seu apartamento depois dessa missão. Ele é uma situação com a moça que vai visitá-lo, ele tá só, porque aqui no período dessas histórias, ele só é o Thor, ele já não faz dupla personalidade ali, dupla situação com o Dr. Blake, né? E ele tá se sentindo só, porque o Dr. Blake tinha várias situações ali com a sociedade e tal, e ele não. E ele acaba sendo abordado por essa moça, que vai ao seu apartamento ali, casa, apartamento no caso, né? E finalizem os dois ali e o contexto. O que aconteceu com Baldur, o Bravo? Acredito que essa moça é uma feiticeira que é apaixonada pelo Baldur. Aqui ela cita que é Melody Jerry me disse onde encontrar você, mas não diz o nome dela. E aí finaliza essa história. E finaliza também os Heróis da TV 107, da editora Abril.